Olha, quero trazer aqui para vocês uma reflexão aí sobre o Vitor Roque. Tá todo mundo falando que o Palmeiras tomou golpe, né? Que esse cara não joga nada. O Palmeiras torrou dinheiro num jogador que não vai corresponder e que o Palmeiras se deu mal, né? Eu quero trazer aqui para vocês um pouco da minha análise sobre isso que eu tô vendo a torcida falar do Vitor Roque. E, gente, a questão é a seguinte. A gente tem que entender que não é nem no céu, nem no inferno. Entendeu? Nem 8, nem 80. O Vitor Roque, ele é craque? Não, não é craque. Isso é fato. Craque não é. Não é craque. Ele vale o que foi pago nele? Não. Pra mim, não. Não vale o que foi pago nele. Com certeza não vale. Ele foi muito caro pelo que ele apresenta? Com certeza. Mas ele é um jogador bagre, ruim? Pra mim, não. Pra mim, não. Ele é um jogador promissor com muito potencial. Onde está o problema, então? Tem dois problemas. O problema é a expectativa gerada em cima do que foi pago, que isso não está conectado, porque ele foi realmente muito caro pelo que ele apresenta, isso é fato. Aí você cria uma expectativa que ela é irreal, né? É uma expectativa que ele não vai realmente, talvez, acredito que não, né? Espero que eu esteja errado, mas é uma expectativa que ele talvez não vai corresponder, porque ele não é esse sensacional jogador, ele não é craque. Só que, cara, ele é um jogador que tem uma certa qualidade. Ele tem uma certa qualidade. Por exemplo, pra mim, ele tem mais qualidade técnica do que o Rony. O Vitor Roque, ele pega na bola, ele consegue fazer uma jogada, ele consegue ali tentar fazer uma jogada individual, ele consegue pegar a bola, se movimentar, dar um passe. Ele consegue fazer um pouco mais do que o Rony, por exemplo. Né? Só que ele foi muito caro só para isso aí que ele apresenta. Para isso que ele apresenta, ele foi muito caro. Então onde está o problema, além da expectativa criada, que é o primeiro problema que eu já falei? O segundo problema, gente, é o sistema de jogo do Abel. A maneira que o Palmeiras joga, a gente tem que entender que a maneira que o Palmeiras joga não beneficia um jogador nas características do Vitor Roque. Não beneficia. Então, como que o Palmeiras joga? Atacar pelos corredores, ficar atacando pelas laterais, um monte de cruzamento na área o jogo inteiro, bola longa, sem parar. Não tem bola no chão direito, não tem toque de bola, não tem tabela, não tem nada. É aquele jogo de chutão, aquele jogo vertical, chutão, entendeu? É o Gustavo Gomes lançando bola pro ponta, o Richard Rios mandando bola longa, é isso, é aquela correria, é o jogo do Abel. Entendeu? É muita bola longa, muito chutão pra frente. Eles ficam voltando a bola pro Everton o tempo todo, pro Everton dar uma bica lá pra frente. É toda hora isso. Até me irrita ver o Palmeiras jogar assim. Eu não aguento mais ver o Palmeiras jogando assim. Eu queria muito que o Palmeiras tivesse outro sistema de jogo, mas é o jogo do Abel. É a cara do treinador. A maneira que o Palmeiras joga é a cara do treinador. É como o Abel enxerga o futebol. É como o Abel entende de futebol. É como ele monta o Palmeiras pra jogar. É igual a gente comparar, por exemplo, o Palmeiras do Felipão lá de 98, 99. Quem que era o titular? Não era o Oséias? Era o Oséias o titular. Por quê? Porque o Evair era reserva, né? E por que o Evair era reserva? Porque o jogo do Felipão era aquele lá. O jogo do Felipão é aquele. O jogo do Felipão não era bola no chão, é cruzamento, como dizem, né? Bumba meu boi, abafa. É aquele jogo de abafa, é aquele jogo de cruzamento, de chutão pra frente, de bola aérea. E o Evair, que era um cara mais técnico, é um cara mais de bola no chão, daquela troca de passe, aquele cara técnico. Isso não funcionava pro jogo do Felipão. O Felipão gostava do Oséias, ele gostava do Jardel, ele gostou do Daverson. Quem lembra na última passagem do Felipão? Ele tirou o Borja, ele mandou o Borja pro banco e colocou o Daverson. Por quê? Porque ele gosta disso. Ele gosta de centroavante grandalhão. Aquele centroavante sem muita habilidade, para ficar cabeceando, brigador, ele gosta daquilo. Ele sempre prioriza esse tipo de jogador do que jogador técnico. E o Abel é a mesma coisa. O Abel era apaixonado pelo Rony. Porque o Abel gosta disso. Então, o que acontece? O sistema de jogo do Abel não vai beneficiar um jogador com as características do Vitor Roque. Se tivesse o Gabriel Jesus lá, ele ia passar dificuldade com o jogo do Abel.
Vocês podem ter certeza. O Gabriel Jesus ia ter dificuldade para jogar. O Endrick tinha dificuldade. É que o Endrick, ele era fora da curva, ele era muito habilidoso. Então ele conseguia jogar e fazer gol e decidir, mesmo com um sistema de jogo que não beneficiava ele. Essa que é a real. Então, vocês lembram que o Endrick ficava ali encaixotado na marcação, ali brigando com os marcadores? O Vitor Roque é a mesma coisa. Por quê? Porque não tem jogo pelo meio, não tem criação pelo meio, não tem um meia articulador, um meia armador armando pelo meio, não tem isso. É tudo jogo pelas laterais. E aí o Vitor Roque vai ficar morto ali no meio, brigando com os marcadores, cara. É isso, não tem como. Então, esse jogo do Abel de cruzamento para a área, chutão, abafa, né? Atacar pelas laterais, né? Isso não vai beneficiar um jogador como o Vitor Roque, porque o Vitor Roque é aquele jogador de atacar o espaço, é aquele jogador de fazer uma tabela, é aquele jogador que você precisa ter um meia. Você precisa ter um meia armador, um meia clássico, camisa 10 clássico, enfiando bola para ele, enfiando bola enfiada para ele, armando o jogo para ele e colocando ele na cara do gol. Sabe quem que o Vitor Roque precisaria? De um Valdívia. Um cara tipo Valdívia, um cara tipo um Arrascaeta. Ele tem que ter um armador clássico, um cara com qualidade de armação. Tem alguém no Palmeiras que faz isso? O Veiga faz isso? Não. O Maurício faz isso? Não. O Facundo faz isso? Não. Ou seja, todos os meias do Palmeiras são meia atacantes. Eles não são meia armadores. O Veiga é meia atacante, o Maurício é meia atacante, tudo meia atacante. Entendeu? Eles não são meias com essas características, como o Valdívia tinha. Aquele meia realmente armador ali, que conseguia fazer jogada de armação, aquele cara cerebral, né? Sabe aquele cara cerebral? O Alex era assim também. Não tem, cara. O Palmeiras não tem esse cara. Então o Vitor Roque vai ficar passando fome. Claro, ele é craque? Repito, não é craque. Foi caro, não vale o que pagou. Mas ele poderia estar rendendo muito mais, ele poderia estar fazendo muito mais gol se o sistema de jogo beneficiasse ele. Então, enquanto o Palmeiras for esse Palmeiras reativo, Palmeiras de contra-ataque, Palmeiras de chutão e verticalizado, esse jogo vertical, enquanto o Palmeiras jogar assim, que é o que o Abel gosta, esse jogo de dobra de lateral, de cruzamento na área, de excesso de jogada de bola parada, enquanto ficar com esse monte de bola aérea, acabou, esquece o Vitor Roque. O Vitor Roque é um cara baixo, ele não vai cabecear, ele não vai ganhar bola aérea, ele é bola no chão e um sistema de jogo de armação pelo meio, com bons meias armando pra ele. É isso, ele vai atacar o espaço, é isso, entendeu? O Vitor Roque é isso. E o Palmeiras não joga assim, e o Palmeiras não tem um meia que faça essa função. Não tem. O Veiga nunca foi meia armador, o Veiga nunca armou nada. Eu sempre achei que o Scarpa armava mais do que ele. O Veiga é um jogador de finalização. O Veiga é um jogador de chegada ali, elemento surpresa, né? Elemento surpresa, bate de fora da área. Ele é um meia finalizador. Ele é mais um meia atacante, o Maurício é a mesma coisa. Apesar de que o Maurício joga muito mais que ele atualmente. Então, cara, não dá. Não tem como. Com o jogo do Abel e sem um meia criativo, não tem como o Vitor Roque fazer nada. É por isso que o Flaco, muitas vezes, ele dá mais resultado do que o Vitor Roque. Porque no sistema de jogo do Abel, que é igual ao do Felipão, o Vitor Roque vai passar fome e um cara alto, com porte físico como o Flaco, que vai ganhar bolas aéreas de vez em quando, ele vai prevalecer. É por isso que muitas vezes o Flaco dá mais resultado do que o Vitor Roque, porque ele funciona mais no estilo de jogo do Abel. Entendeu? Então assim, gente, infelizmente, jogando desse jeito, um cara como o Vitor Roque não vai performar. Ele vai conseguir ali na luta, brigando, fazer uns golzinhos aqui e ali, mas ele não vai ser aquele grande atacante que a gente está esperando, porque nesse sistema de jogo do Abel, os caras são queimados muitas vezes. O Abel, ele é um cara que ele quer que o sistema de jogo dele prevaleça. Ele não é um cara que ele tá muito preocupado, pelo menos na minha visão, é o que parece, pelo menos. Ele não tá muito preocupado em extrair a característica do jogador. Ele tá preocupado com o sistema dele prevalecer, com as convicções dele prevalecer. Então ele quer que o sistema de jogo dele prevaleça. A maneira que ele arma o time, que ele monta o time, como ele enxerga o futebol. Por isso que ele coloca jogador ali para fazer dobra de lateral, ele coloca jogador que não é ponta, ele coloca o Mike para ser ponta.
Por isso que ele faz essas coisas. Ele coloca os jogadores muitas vezes em funções que não são as deles, ele quer que os jogadores façam 2, 3 funções diferentes, e é isso. O Abel faz isso o tempo todo. Agora contra o Inter Miami, por exemplo, o Estevão, teve uma hora ali que eu olhei pro campo, o Estevão tava jogando de lateral direito. O Estevão tava jogando de lateral direito, cara, o Estevão. Porque é como o Abel monta o time, é como o Abel faz os caras jogarem. Então, muitas vezes o jogador ali jogando com o Abel, ele é um cara que ele vai ter que fazer o que o Abel quer, não o que é a característica dele. Enfim, então assim, é uma pena, mas eu tô achando que o Vitor Roque não vai jogar o que a gente achava, a não ser que o Palmeiras compre um grande meia, que eu acho improvável o Palmeiras fazer isso, ou o Abel altere totalmente o sistema de jogo e mude as convicções dele, o que eu também acho que ele não vai fazer, porque ele é um cara completamente teimoso, ele não costuma abrir mão das convicções dele, e eu não acho que o Palmeiras vai fazer isso. O Abel tá no Palmeiras há uns 4 anos, né? Chegou em novembro de 2020, né? Então ele tá no Palmeiras há 4 anos, quase 4 anos, né? 21, 2, 3, 4... Não, vai fazer 5 anos esse ano. Ele tá quase 5 anos no Palmeiras. Quando que o Palmeiras teve um jogo igual esse que eu tô falando aqui? Nunca teve, então não vai ter. O Palmeiras sempre foi esse time aí, esse time vertical. É o jogo que o Abel gosta. É o sistema do treinador, é como ele entende futebol, como ele monta o Palmeiras para jogar. Então eu não acho que o Vitor Roque vai performar com esse sistema de jogo, e aí infelizmente ele vai acabar indo pro banco desse jeito, vai perder a posição pro Flaco, e se o Palmeiras comprar às vezes um outro atacante, capaz de perder a posição para esse atacante também. É complicado, cara. E o Palmeiras gastou muita grana num jogador que não vai render, porque ele não encaixa no sistema do técnico. Beleza? É isso que eu queria trazer aqui para vocês, espero que vocês reflitam um pouco sobre isso que eu falei, é a minha visão, minha análise do porquê o Vitor Roque não joga bem no Palmeiras, e eu acho que dificilmente isso vai mudar, gente. Infelizmente, não acho que o Abel vai modificar a maneira que ele monta o Palmeiras, não. Bom, eu espero que se você tá chegando aqui no canal, você é novo, que você se inscreva, deixa o seu like, beleza? Comenta aqui no vídeo o que você acha do porquê que o Vitor Roque não tá jogando, quero saber a sua visão do porquê que ele não tá performando como a gente esperava, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!